Escola Dominical. Estamos de volta em nosso canal com mais uma pré-aula, agora da lição de número 13, que tem como título O Verdadeiro Rei. Vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado por esta oportunidade de passarmos ou de ensinarmos esta lição, Senhor, que vai falar sobre o verdadeiro Rei, que é o Senhor. Ó Deus, que fique essa palavra nos corações de cada professor e que eles venham ser usados por Ti, Pai. Amém. Então, a lição de número 13, a última lição dessa revista, que fala sobre os reis, e o título da lição é O Verdadeiro Rei. A leitura bíblica se encontra em João, capítulo 12, do versículo 12 ao 19. Espaço dos alvos, que eu vou deixar aí na tela para você. Que a criança compreenda que Jesus é o Rei dos Reis e que devemos oferecer a Ele perfeito louvor. Então, esta lição vem trazer para a criança, você professor, deve trazer para a criança que Jesus é o Rei dos Reis e que só Ele devemos louvar, oferecer louvores. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o maior Rei, Ele é o Rei dos Reis e a Ele nós devemos louvar. No espaço da convivência, fala para a gente preparar esta aula, decorar bem a nossa sala, porque é a última lição dessa aula, é a última lição dessa revista, desse terceiro trimestre de 2022. É o terceiro trimestre. Então, é a última lição dessa revista, que fala sobre o Reis. E você deve preparar um lanche bem abençoado, deixar a sala bem decorada. E eu quero mostrar para vocês aqui, eu fiz em papel A4, bem simples. Aqui é um ramo, que tem a ver com a nossa lição de hoje. Ó. Eu desenhei, fiz aqui o desenho. E esse desenho eu pintei de verde, cortei, fiz um ramo. Você pode fazer vários ramos desse para dar para as crianças na hora da atividade, quando você for contar e falar que o povo estava com os ramos na mão para receber Jesus. Então, aqui é uma dica. Você pode dar para as crianças. E a outra situação é que você pode dar para as crianças esse papel com um versículo atrás. Pode ser menor, pode ser desse tamanho mesmo, já com o versículo atrás, o versículo da lição de número 13, para reforçar. Você pode fazer um menorzinho e dar para as crianças esse ramo com um versículo. Aí você também pode fazer atividade, caso você não tenha a revista. Você desenha o ramo e fala para ela pintar, recortar depois. E você também pode fazer coroa para ela. Você pode desenhar a coroa, você pode mandar imprimir. E nessa coroa você pode falar para ela só pintar, mas você pode colocar embaixo o Rei dos Reis, Jesus, o Rei dos Reis. Essas aí são algumas dicas que você pode fazer com elas, de lição, de atividade. O nosso espaço do louvor é o louvor da harpa 124, da harpa cristã. É bem conhecido também. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser nu, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Esse aqui é o espaço do louvor, é uma dica para você. Mas tem vários outros louvores infantis que falam sobre rei. E tem um louvor aqui, não é um louvor infantil, mas que você pode cantar também. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força
e o poder ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Então fala do Deus poderoso, do Rei eterno, e dá louvor ao Senhor. E o foco dessa lição é falar sobre o Rei, é louvar ao Senhor, é render louvores a Ele. Tem outros louvores que falam sobre o Rei, sobre a adoração. A Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com suas mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, com o pé, a cabeça. Então, tem muitos que falam sobre louvor ao Senhor Jesus, sobre o Rei Jesus, sobre a adoração a Ele, e o foco da lição é isso, trazer louvor ao Rei dos Reis, que é Jesus. Esses são alguns louvores, algumas dicas de louvores, e temos aqui o espaço da reflexão. Estudamos nesse trimestre a respeito da vida dos reis e rainhas. Podemos ver derrota, como foi visto em várias lições, derrotas desses reis, fracassos, vitória e dependência, e a dependência de Deus. Todos esses reis tiveram dependência de Deus, a dependência de Deus, precisavam de Deus. Os reis aí tiveram seus erros e acertos, como todo ser humano, eles teve seus erros e acertos. Teve misericórdia, compaixão, amor e disciplina, marcaram o cuidado de Deus na vida deles. Todos os reis e rainhas que foram contados durante o decorrer desse trimestre foi mostrando os fracassos, as derrotas, mas também as vitórias que eles tiveram, a dependência que eles tinham em Deus, mostraram os erros, os acertos desses reis e rainhas, a compaixão que eles tiveram, o amor que eles tiveram, a disciplina, que marcaram o cuidado de Deus na vida deles. Temos aqui o espaço da Bíblia, que eu vou colocar aí na tela para vocês. Veja, aí vem o seu rei, João, capítulo 12, versículo 15. O que o versículo diz, professor? Veja, aí vem o seu rei. Então você deve também falar esse versículo com alegria para a criança. Veja, criança, aí vem o seu rei. Veja, aí vem o seu rei. João capítulo 12, versículo 15. O que você pode fazer com as crianças na hora desse versículo? Você pode escrever esse versículo, mas depois você pode fazer assim. É uma dica minha. Quando fala veja, você pode colocar os olhos. Veja, de olhar, né? Aí vem o rei. E você pode colocar o rei. Você pode colocar uma coroa para simbolizar. Aí, veja, no caso, os olhos. Mas você vai fazer para a criança. Veja, aí vem o rei. Então, nessa parte veja, você coloca os olhos. E nessa parte do rei, você coloca um rei ou uma coroa. E você pode estar brincando assim com as crianças, fazendo uma dinâmica com elas. Primeiro você fala o versículo, veja, aí vem o rei, o seu rei. Aí depois você vai fazer o quê? Quando depois estiver bem na mente dela, você vai colocar os olhinhos e vai dizer para ela, os olhinhos significa veja. E essa coroa, ou esse rei é o rei. Se for a coroa, simboliza o rei. Você vai dizer para a criança, veja, aí você vai colocar os olhos. O que é isso aqui? Veja. Aí vem o seu rei. Você vai escrever, aí vem. Você vai colocar, aí vem escrito. Mas você vai usar os olhinhos. Veja, aí a palavra, aí vem o seu. Aí vem o seu. Você vai escrever, aí vem o seu. Aí você vai colocar coroinha ou um rei. Aí vem o seu rei. Você vai fazer essa dinâmica com as crianças.
E vai dizer que está em João capítulo 12, versículo 15. Aqui também tem uma ideia de fazer nessa última lição um mural. Escrever o versículo no centro da cartolina, com letras grandes e coloridas. Entregue a cada aluno a figura de uma coroa bem bonita. Entregue a cada aluno uma figura de uma coroa bem bonita. Diga que na hora certa eles vão colocar no mural. Depois de explicado o versículo, você fixará o mural na parede com fita de crepe e repetirá o versículo com as crianças até que memorizem. Finalmente, cada criança deverá recitá-lo sozinha. Então você vai falar várias e várias vezes com as crianças, e o bom é que esse versículo é pequeno, vai ser mais rápido de aprender. E você vai falar várias vezes para as crianças até elas memorizarem. E depois você vai dar oportunidade para cada uma delas falarem o versículo sozinha. Aí conforme elas vão falando, aquela criança que falou, ela cola uma coroa no mural. Aquele cartaz que vai ser feito. Em volta do texto, que nesse cartaz vai estar o texto. Explicação do versículo. O nosso versículo diz que Jesus é rei. Ele é maior rei de todos os tempos. Seu reino nunca vai acabar. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, as pessoas cantaram para o rei Jesus. Pergunte às crianças se elas gostam de louvar a Jesus. Ele merece seu louvor perfeito. Então, a explicação do versículo que está escrito, veja aí vem o seu rei, João capítulo 12, versículo 15. A explicação aqui, segundo a revista, é que Jesus é o rei dos reis. Jesus, ele é o maior rei de todos os tempos. Ele é o maior rei. E esse rei, o reino desse rei nunca vai se acabar. E essa é uma realidade. De outros reis, o reino se acaba, porque morrem e acabou. Perdem seu reino. Mas esse Jesus, que é o rei, o maior rei, que você vai ensinar isso para as crianças, esse rei, o reino dele nunca vai se acabar. E o reino dele está lá no céu, é eterno. O reino de Jesus, irmãos, professores, o reino de Jesus é eterno. E esse reino, já está dizendo eterno, é para todo sempre. Esse reino que é de Jesus, o rei dos reis, o rei poderoso, esse reino nunca, mas nunca vai se acabar. E você vai fazer a pergunta para a criança se elas gostam de louvar a Jesus. E dizer para elas que Jesus merece todo o louvor. Que Jesus merece o perfeito do louvor. O melhor louvor. Isso serve para nós também. Isso serve para nós também, professoras e professores. Irmãos, te dar o melhor ao Senhor, o perfeito, o melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor. Ele merece o melhor louvor. Ele merece a melhor adoração. Ele merece tudo melhor, perfeito, bom para Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador, você vai dizer para as crianças que Ele é o Salvador das crianças, e Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe, Ele é o Senhor, e Ele veio sobre esta terra, Ele morreu por nós, e esse Rei que tem um reinado no céu, Ele quer nos levar para lá, Ele quer levar a criança para lá, onde há ruas de ouro, os muros são de cristais. E essa história vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus, a entrada linda de Jesus em Jerusalém. Foi recebida com ramos, mas tudo isso para se cumprir, irmãos, a palavra do Senhor que dizia que isso ia acontecer. Em João capítulo 12, versículo 12, irmãos, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito rei de Israel que vem em nome do Senhor. Mas olha só, e achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito. Tudo isso para se cumprir a palavra. Já estava escrito que Jesus vinha sobre um jumentinho, ele ia entrar em Jerusalém sobre um jumentinho, e que ele seria recebido com ramos. Tudo isso está escrito na palavra, e tudo foi para se cumprir. Jesus viu aquele jumentinho, ele subiu naquele jumentinho, tudo isso para se cumprir o que está na palavra do Senhor.
ele foi recebido pela multidão. Bem-vindo, Rei! O Rei dos Reis! E pessoas se curvando, e pessoas com ramos. E a entrada de Jesus foi linda, maravilhosa a entrada de Jesus. Ele foi recebido bem pelo povo de Jerusalém. Por isso, diz que é a entrada triunfal, a entrada linda de Jesus em Jerusalém. Ele foi recebido com honra, com glórias, com louvores. E olha, os líderes de Israel não gostaram. Tinha os religiosos ali. Os religiosos ficaram furiosos. Os religiosos não gostaram de ver que Jesus estava sendo adorado. Jesus não veio a Jerusalém em um carro, em algo maravilhoso. Não, ele veio numa jumentinha. O Rei dos Reis veio numa jumentinha. Tudo isso para se cumprir a palavra de Deus. Veio numa jumentinha, mas foi recebido com honra, glória, louvor das crianças, dos adultos, de todos recebeu louvor. Só que os religiosos ficaram furiosos com aquela situação. Eles não gostaram de ver Jesus sendo adorado como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Isso incomodou aqueles religiosos. Jesus, ele foi exemplo. Ele ensinou os seus discípulos a serem bondosos. Ele ensinou os discípulos a cuidar uns dos outros. Quando vemos ali Jesus lavando os pés dos discípulos, a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, vemos ali Jesus demonstrando para aqueles discípulos, mesmo ele sendo rei, ele se humilhou, ele foi e lavou os pés, servindo, como diz na palavra que ele veio não para ser servido, mas para servir. E ele mostrou ali, quando ele lavou os pés do discípulo, ele mostrou para os discípulos que ele veio para servir. Esse foi o papel dele, servir. Tanto é que ele morreu na cruz, ele serviu o seu próprio corpo na cruz do Calvário, irmãos. E você vai dizer isso para as crianças. Ele serviu o seu próprio corpo na cruz do Calvário como sacrifício vivo para morrer pela humanidade, pela vida das crianças. Só que aconteceu algo. E Jesus lavou os pés dos discípulos, demonstrando ali que ele veio para servir. E isso tudo aconteceu em uma ceia, depois de uma ceia, na verdade. Tudo isso aconteceu depois de uma ceia, depois da ceia. Porque Jesus sabia que ele iria morrer. Jesus sabia que estava perto dele morrer, estava próximo dele morrer. E ele demonstrou ali aos discípulos. Ele tirou o manto dele, ele amarrou uma toalha na cintura e ele demonstrou o cuidado com os discípulos. Porque assim como ele estava fazendo com os discípulos, era para os discípulos fazerem com outras pessoas. E Jesus veio para servir. E os discípulos também tinham esse papel de servir, porque eles seguiam o rei, eles seguiam o mestre, e o mestre era o exemplo. E eles precisavam ser como Jesus. Para os discípulos naquele momento, quem deveria lavar os pés de Jesus eram os discípulos. Mas Jesus não. Jesus veio mostrar que ele veio para ajudar, que ele veio para servir, que ele veio para cuidar, que ele veio para trazer. Ele veio servir o povo. Ele veio para servir. E assim como ele fez com os discípulos, ele quis dizer para os discípulos que eles deviam servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros. Que exemplo, irmãos. Que exemplo maravilhoso a ser seguido. O Rei dos Reis, ele se humilhou. O Rei dos Reis, ele veio para servir a humanidade. Ele serviu. E ele foi até a morte de cruz, como exemplo de amor, como exemplo daquele que veio para servir, como exemplo daquele que veio se entregar em favor de uma humanidade que estava caída, perdida. E você vai ensinar isso para a criança, para que ela possa compreender quem é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. O maior rei é Jesus. É ele que merece adoração. É ele que merece todo louvor. Que você possa louvar somente a Deus, irmão. Irmã,
professora, professor, você possa ensinar para as crianças a adorar somente a Deus. Não preste louvores, não preste culto a outro Deus se não for o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Ele merece toda a adoração, não somente pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. E que possamos adorar o nome do Senhor, e que você possa passar essa mensagem para as crianças. Aqui vou mostrar para vocês os visuais dessa lição. Esse é o primeiro visual, Jesus na jumentinha. Aqui é Jesus entrando em Jerusalém, sobre a jumentinha, as pessoas adorando com ramos, levantando ramos para Ele. Aqui são quando os religiosos, lembra que eu falei, os religiosos começam a falar, não gostando de ver tantos seguidores de Jesus, não gostando de ver que Jesus estava sendo adorado, eles começaram a murmurar, a falar, reclamar, porque eles não gostaram. E aqui é quando Jesus foi lavar os pés. Depois da ceia, depois de uma ceia, Jesus foi e lavou os pés. Estava próximo dele morrer e ele fez o quê? Lavou os pés dos discípulos, mostrando que eu e você, irmão, eu e você, professora, professor, devemos servir uns aos outros e servir as crianças, servir os adultos. Bom é servir, bom é poder servir. Olhamos para Jesus, Ele foi exemplo daquele que serviu aos outros. Ele deixou o recado para nós, que devemos servir uns aos outros. Sejamos assim, servos uns dos outros, ajudando uns aos outros. Ajude no ministério infantil, ajude a irmã que precisa ir, talvez no tempo agora de EBF. Ajude a irmã, esteja com ela. Você não sabe, mas tente aprender, pergunte, seja curioso nessa área. Esteja pronto para servir, seja no ministério infantil, seja na missões, em que for, esteja pronto para servir. Olhe para Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo, Ele é o nosso maior exemplo daquele que serve. E que possamos, professoras e professores, servir as crianças, levar o exemplo de amor, de cuidado. E nós somos os canais para essas crianças. E o que nós estamos fazendo para que essas crianças se aproximem de Jesus, para que essas crianças adorem a Jesus, possam fazer como esse povo de Jerusalém, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, render louvores, adoração. Muitas vezes oramos, pedimos crianças de oração, crianças comprometidas com o reino do Senhor, com a obra. Mas será que a gente demonstra este apreço, este amor pela obra? Será que a gente é exemplo para essas crianças? Será que a gente pede tanto e tem uma ação? Porque oração, já está dizendo, é oração. Você vai orar, mas também tem ação. O que você está fazendo? Qual tem sido a tua atitude como professor e como professora para que essa criança, para que essas crianças, para que elas sejam mais amorosa, para que essas crianças amem mais a Deus, para que essas crianças amem a palavra? Você tem sido exemplo? Você tem sido o maior exemplo dessas crianças? Seja o exemplo. Sirva, mostre o amor de Jesus e que elas possam se espelhar em você e ser um discípulo, um servo do Senhor. Seja um canal que vai levar o evangelho para essas crianças. Muitas crianças estão perdidas por aí no mundo afora, sofrendo, mas você pode ser o canal para essas crianças que têm sofrido, e você pode levar a paz, você pode levar o amor e trazer alegria aos corações dessas crianças. Seja usado por Deus em benefício da obra. E vamos orar neste momento e agradecer por mais esta oportunidade. Deus celestial, nós te adoramos, Senhor. Aprendemos nesta lição que devemos render louvores ao Pai, render graças a Ti. Então, muito obrigado, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o maior, Pai. E nós te louvamos porque Tu mereces, ó Pai. O Senhor merece toda adoração, todo louvor. Muito obrigada, meu Pai. Abençoa cada professor. Em Teu nome santo. Amém. E nós vou esperar por vocês no 4º trimestre. Então, até a próxima. Tchau, tchau, professores. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais.